E se a paz que você tanto persegue não estiver em uma mudança de cenário, mas em uma mudança de foco? E se a Bíblia já tivesse nos entregue um mapa prático, um passo a passo real para vencer a ansiedade? A ansiedade está em toda parte. Ela invade o seu quarto às 2 da manhã, quando a sua mente não para de acelerar. Ela sussurra os piores cenários possíveis antes mesmo de você sair da cama. Ela sequestra seus pensamentos no meio do trabalho, nos momentos em família e até dentro da igreja. Para muitos de nós, parece espiritual se preocupar, como se o estresse fosse a prova de que nos importamos o suficiente. Mas em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz algo que soa quase impossível. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma? Isso soa irreal diante da vida que levamos. Contas, saúde, crises familiares, um futuro incerto. Como alguém pode simplesmente parar de ser ansioso? Aqui está o que a maioria das pessoas ignora. Paulo não deu apenas uma ordem. Ele revelou uma estratégia de guerra. E o que torna isso ainda mais poderoso é o contexto. Paulo escreveu Filipenses de dentro de uma prisão. Ele não estava em uma praia ou no conforto do seu lar. Ele estava acorrentado a guardas romanos. No entanto, a carta inteira transborda alegria e paz. Por isso, hoje, vamos caminhar pelo livro de Filipenses e descobrir o que eu chamo de a solução do não andeis ansiosos. Um caminho bíblico para vencer a ansiedade na vida real. Fique comigo, porque até o fim deste vídeo, você terá uma estrutura clara, prática e baseada nas Escrituras para combater a ansiedade do jeito de Deus. Antes de focarmos no capítulo 4, entenda o cenário. Paulo está encarcerado, conforme lemos em Filipenses capítulo 1, versículo 13. Ele não sabe se viverá ou se enfrentará a execução, como diz em Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Ele enfrenta incerteza absoluta e oposição feroz. Se alguém tinha motivos para estar ansioso, era Paulo. No entanto, ele escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Essa palavra sempre é impactante. Não é para se alegrar apenas quando as coisas saem do seu jeito, ou quando o diagnóstico é bom, ou quando seus planos prosperam. É sempre. Isso nos ensina algo vital. A paz não brota das circunstâncias. Ela está enraizada em Cristo. Para Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa convicção remove o medo supremo da perda. Se sua paz depende das circunstâncias, a ansiedade sempre vencerá. Mas se sua paz depende de Cristo, nem as grades de uma prisão podem roubá-la. O comando é claro: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 6. Note algo poderoso. Paulo não diz para você ignorar seus problemas ou fingir que está tudo bem. Ele oferece uma substituição. Troque a ansiedade pela oração, a preocupação pela súplica, o medo pela gratidão. A ansiedade se alimenta de diálogos internos negativos, onde você imagina o pior. Paulo diz: pare de falar consigo mesmo sobre o problema e comece a falar com Deus sobre ele. Em tudo, não apenas em questões espirituais, no estresse financeiro, nas crises de relacionamento, nos problemas de saúde. E então, ele adiciona o segredo: a gratidão. Por que agradecer antes da resposta chegar? Porque a gratidão tira o foco do que pode dar errado e o coloca no que Deus já fez. Ela interrompe o pânico e sintoniza sua mente na frequência da fé. O resultado de entregar tudo a Deus é este: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, de acordo com Filipenses capítulo 4, versículo 7. A palavra guardar aqui é uma linguagem militar. Paulo estava acorrentado a soldados,
Ele sabia que uma sentinela protege a entrada de uma cidade. A paz de Deus se torna esse guarda na porta do seu coração. Quando a ansiedade tenta invadir gritando, "E se?", a paz se levanta e diz, Deus está no controle, Deus é fiel, Deus está presente. Excede todo o entendimento significa que essa paz não depende da lógica ou da realidade fazer sentido. Às vezes nada muda ao seu redor, mas algo muda dentro de você. É aquele equilíbrio sobrenatural em meio à tempestade que só quem confia em Cristo conhece. Paulo não para na oração. Ele avança para o campo de batalha mental em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai. Isso é fundamental. A ansiedade não é apenas emocional, ela é mental. Ela se alimenta de pensamentos catastróficos e suposições terríveis. Seus pensamentos não são neutros. Eles moldam a sua paz. Se você medita apenas em notícias negativas e narrativas de medo, sua ansiedade florescerá. Pense na sua mente como um jardim. O que você rega, cresce. Se você rega o medo cresce. Se você rega a verdade bíblica, a fé transborda. Isso não é pensamento positivo, é pensamento bíblico. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 34, Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A fé te ancora no presente, onde Deus está. Um dos maiores matadores de ansiedade em Filipenses é o segredo do contentamento encontrado no capítulo 4, versículos 11 ao 13. Paulo diz no versículo 11, Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Perceba, ele aprendeu. O contentamento não é automático, é um treino. Ele revela no versículo 12 que aprendeu o segredo e conclui no versículo 13, Tudo posso naquele que me fortalece. Este verso não é sobre sucesso financeiro, é sobre resiliência na dor. Paulo está dizendo que consegue lidar com a falta e com a abundância, com a incerteza e com o sofrimento. Não porque ele seja forte, mas porque Cristo o fortalece. A ansiedade grita, eu não vou aguentar. A resposta de Paulo é, sozinho você não consegue, mas através de Cristo você é inabalável. A força de Deus não faz o problema sumir, mas te capacita a passar por ele sem desmoronar. Como vimos em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, Paulo aponta para Jesus, que se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Jesus enfrentou a pressão suprema e confiou no Pai completamente. Se Cristo suportou a cruz, Ele pode te sustentar em sua provação. A ansiedade pode bater à sua porta, mas ela não tem permissão para morar na sua casa. Você nem sempre controla o que acontece ao seu redor, mas em Cristo, você escolhe como responde dentro de você. O livro de Filipenses não promete uma vida sem estresse. Ele promete uma paz centrada em Cristo. E essa paz é mais forte que a prisão, mais forte que a incerteza e muito mais forte que o medo. Se essa mensagem abençoou sua vida, curta este vídeo, comente, Senhor, ensina-me a tua paz e compartilhe com alguém que precisa de liberdade hoje. Não se esqueça de se inscrever no Isso para mais verdades que transformam a mente. A paz de Deus está disponível agora. Você não precisa carregar esse fardo sozinho.